efetivamente, o que vai mover todo mundo é a ideia da mudança cultural e tudo mais. Mas nenhuma ação vai ter viabilidade plena se a gente não pensá-la fechando as contas. Ela tem que ser sustentável. Ninguém salva o planeta de barriga vazia. Não tem como, né? Então eu acho assim, bastante oportuno a colocação do professor Adilson. Essa cultura, a questão do consumismo que você colocou na abertura da tua palestra, é o motivo de tudo, é indiscutível, é o problema, mas olha o tamanho do problema. Somos nós, a sociedade moderna, é o que é, ponto, né? Não vai retroagir, na verdade ela vai evoluir, só que aí a gente tem, ela vai avançar, evoluir, só que aí nos cabe, cada um na sua cadeira, cada um com a sua forma de agir, trabalhar e ajudar para que ela avance e evolua para o lado certo, né? Então assim, tem coisas que não dá mais para questionar, não dá para ir contra, não que você falou isso, Denise, mas o papel higiênico, a sacolinha plástica, o computador, nós não vamos deixar de consumi-los. Então o nosso desafio é fazer assim, racionalizar tudo isso e tornar isso viável. Anotei um monte, mas eu vou tentar, então, se eu estou falando de praticidade, vou tentar dar 2 exemplos e depois eu posso falar como de alguma forma tentei fazer isso, ou tentamos fazer isso no nosso negócio. Falou-se de coleta seletiva. Barretos teve, eu acho que eu não estou comentando uma gafe, eu acho que teve, não tá mais funcionando hoje. Uma coisa, no meu modo de ver, modelar, porque incentivava, de certa forma remunerava o morador, o cidadão que fazia a seleção e oferecia o lixo selecionado com um cartão e uma redução decorrente do IPTU, 10%. Isso parou, né, Paulo? Eu não estou errando. Continua? A lei vale. Continua. A lei vale, então não sei se a prática está funcionando. E eu ia arriscar, sem saber se a prática estava ou não funcionando, que no meu modo de ver ela não estaria, porque se a conta não fechar, vai chegar alguma hora que alguém vai sair perdendo muito ou ficando muito caro para um agente só, e isso não fecha. Então o cidadão tem a cultura que não leva ele a fazer isso, se ele não tiver um incentivo, ele não vai fazer. Foi lá o poder público e de repente deu 10% de desconto do IPTU. Tá? Mas de repente o poder público está gastando 10% da arrecadação do IPTU, o cidadão está separando, ele chega com aquele monte de lixo devidamente selecionado e fazer com o que com isso? Tá? De repente vai no mesmo aterro, tudo separadinho, mas tudo misturado no mesmo aterro. Não virou? Bom, então vamos lá, SR, minha empresa, se propôs a tentar ajudar e fechar a ponta, que fazer a reciclagem desse negócio. Mas de repente isso está entrando de uma maneira tal que isso não fecha a conta, porque a reciclagem não se torna viável porque ela custa dinheiro. Bom, então qual seria a proposta? O começo está perfeito, conscientização, de repente um incentivo monetário, infelizmente faz parte da cultura moderna. A prefeitura conseguir apurar que ela vale a pena ela investir, porque ela vai gastar, entre aspas, 10% do IPTU, mas provavelmente vai economizar muito mais que isso se esse lixo for bem direcionado, não tem aterro, ela não tem que investir nisso, não tem que refazer aterro, construir um novo. E se de repente uma eventual empresa, não necessariamente a nossa, se propor e receber isso de uma forma viável, de reciclar e vender esse produto reciclado, a conta fecha. Daí a esse modelo ideal dar certo, tem chão, mas eu acho que a lógica é essa, a ponta tem que fechar. O outro exemplo que eu vou dar é porque eu não tenho como não passar nele, que é o exemplo do meu segmento, sacolinha plástica. Eu não fabrico sacolinha plástica, antes de mais nada. Trabalho com embalagens plásticas, mas não fabricamos sacolinha plástica. Mas toda a visão e a crítica da sacolinha plástica é deturpada, ela é errada. Toda a movimentação, ou a grande parte da movimentação da sociedade foi errada. Tanto que tudo que se fez voltou para trás. Por quê? Porque não pensaram direito e alguém foi prejudicado. Na hora que essa parte foi prejudicada, o negócio deu errado. Vou ser prático. Polui. Costumo dizer que a sacolinha não tem pezinho e não tem asinha. Se elas
chegou em cima da árvore ou está boiando no rio, foi porque alguém deixou ela ir lá. Ela não foi sozinha até lá. Então tem a questão da consciência. Como todo o resto, né? Assim como todo o resto. Sacolinha porque efetivamente o número e a Constituição faz ela ficar evidente. Mas vamos seguir. Efetivamente ninguém quer poluir. Nem o produtor, nem o industrial, o consumidor que o diga, e muito menos o setor público. Mas chegaram lá uma hora e vamos banir a sacolinha, vamos proibi-la. E todo mundo quer? Todo mundo quer, até eu quero. Eu sou consumidor e não fabrico sacolinha, né? Então eu não quero poluir. Então, o único prejudicado, teoricamente, foi o industrial, momentaneamente, que fabricava a sacolinha. Insisto, não é o nosso caso. Aí, de repente, e isso, vamos separar que tinha uma motivação do supermercado econômica, que ele deixaria de efetivamente pagar por ela, não tendo que distribuí-la. Aí, de repente, a solução foi que nós, cidadãos, chegamos no supermercado, tá, vou levar minha compra, mas vou levar como? Tá? Caixa de papelão, além de não ter para todo mundo, é contaminante, micro-organismo, inseto, o que for, e não tem para todo mundo. Aí começou a ter briga aqui, o supermercado que furou a recomendação começou a ter mais venda do que aquele que efetivamente não dava sacolinha. Bom, vamos mudar a regra, precisa ter sacolinha então, vamos pôr sacolinha, mas vamos cobrar, né? A solução para o supermercadista era a mesma. E eu não estou criticando o supermercadista, ele tem a posição dele que é respeitável. Só que se ele olhar só para ele, não funciona. Vamos cobrar. Aí quem não aceitou foi o consumidor. Eu cobrar? Você está me dando desconto o que para cobrar? Solução, isso voltou atrás e tudo indica que a solução definitiva que está para ser aprovada agora por um consenso, onde estão participando a BNT, Ministério Público, fabricantes e a APAS, por incrível que pareça, é a adoção da sacolinha gratuita, sim, vamos respeitar o consumidor, de uma sacolinha nas normas da ABNT. Para quem não sabe, a norma da ABNT provavelmente é o dobro da espessura, da grossura da sacolinha que hoje a gente tem no supermercado. Então, poderia se pensar, não é boa, você fez assim, você é maior, vai gastar mais. Não, é consciente, é racional, porque da forma como é hoje, você vai lá e pega 3 sacolinhas para pôr a garrafa de 2 litros de refrigerante. Tá? E aí as 3 sacolinhas juntas efetivamente pesam muito mais e gastam muito mais material que uma normatizada. Então se evoluiu para um consenso que é longe do ideal. Nós temos que evoluir para um material biodegradável, sim, ele existe, mas hoje por hora ele não é viável, porque se for, nós não temos aterro sanitário adequado para que isso se degrade como poderia, então não vale efetivamente nada tecnicamente. Quem sugeriu mal informado, porque o biodegradável, se você não tem destinação correta, não é solução ainda, não é exclusividade a falta de solução do Brasil, porque ela não é em escala de consumo, ela não é solução em lugar nenhum do mundo. Bom, enfim, então assim, a minha contribuição é concordar com a base, está aqui o motivo, a questão é cultural, mas qualquer movimento que vai envolver todos os agentes, o público, o consumidor, os órgãos públicos e o movimento privado, tem que fechar a conta no final. Tá? Como exemplo, de novo agradecendo o elogio, eu posso te falar que sim, nós temos a preocupação, nossa empresa, se tudo correr bem, no ano que vem vai ser a primeira a ser certificada na ISO 14000, que para quem não conhece, é uma norma de certificação voltada para as normas de meio ambiente. Eu tenho aqui, ó, heroicamente, toda a minha comissão de meio ambiente, Estela, que responde por RH, a Érica, que é a nossa qualidade, coordena tudo, o Luiz Ricardo, que é o nosso projeto, que faz todas as obras, adaptações necessárias, e o Rafael, que coordena toda a empresa de reciclagem, acompanhando aqui, porque isso aqui faz parte do ideal da nossa empresa. Mas eu não vou negar, a gente dá um jeito da conta fechar. A lei de resíduos sólidos, que no meu ver
é o grande avanço e o de grande mérito, aí sim, do legislador. Ela é consciente, eu acho que ela é viável, está longe de estar dourada, mas é um começo. Reza lá, e eu posso estar cometendo um pequeno engano agora, até porque o número é tão pequeno que a gente nem olhou para ele. E o número é pequeno nos dando obrigação, que eu quero dizer que a gente performa muito acima dele. Mas diz lá que depois de X tempo de operação, eu concordo com o Paulo, a empresa tem que sim se responsabilizar por efetivamente o que ela produziu, sempre pensando que a conta tem que fechar. E a lei lá manda alguma coisa, dependendo da apara, do que você vai jogar fora. No caso de insumo plástico, alguma coisa em torno de 10% a 20% no período de 2 anos. Nós conseguimos viabilizar uma operação onde hoje a gente já faz alguma coisa em torno de 50%. Tá? O que eu produzo, em torno de 50% a gente consegue captar nosso e de terceiros e reciclo, mas a conta fecha. Então, como contribuição, é a lógica da conscientização, mas que qualquer ideia, qualquer proposta que a gente venha a bolar hoje aqui, nós temos que fechar. Não pode ter uma conta solta, alguém prejudicado, alguém levando a conta sozinho, porque eu acho que aí, no médio prazo, a ação não perdura, não prospera. Obrigado, gente.